Excelentíssimo deputado federal André Amaral, senhor doutor Hayley Vieira Prego, professor de História, senhor doutor Diogo Gualhard Neves, senhor doutor Lorival Conrado de Andrade Muribeca. É um grande prazer, uma honra estar aqui hoje presente, representando a família, em nome de meu tio Dom Luiz de Orleans e Bragança, pelo que eu gostaria de dizer algumas poucas palavras em relação ao homenageado. Que Dom Pedro II, imperador do Brasil por cerca de 49 anos, talvez tenha sido um dos brasileiros mais importantes para a nossa história. Assim, pelo menos, se encontra registrado ainda hoje em nossos livros. Seu reinado, entendemos, um país, através de seu reinado, tivemos um país de dimensões continentais, unidos com todas as suas diversidades regionais. O que hoje nos parece natural ter conseguido com o suor de muitos, a liderança e o exemplo de amor à pátria de um homem que encarnou completamente a missão de construir o Brasil como um Estado nacional independente. Desde muito cedo, ele serviu o país. Desde sua emancipação aos 15 anos de idade, na verdade, aos 15 anos de idade, aceitou assumir o poder e, para isso, teve a sua emancipação. Sua ascensão decisiva foi a sua ascensão decisiva para impedir que o país se partisse em vários, mas numa América hispânica. Exerceu, na época, o poder moderador, quando necessário, para engajar o país num processo civilizatório com forte cunho humanitário, criando os alicerces de uma nação independente, onde a conduta ética, a honestidade e a liberdade de expressão fossem valores mais respeitados. Na base desse processo estavam ainda a promoção da educação e da cultura, o incentivo à modernização industrial, a inovação tecnológica e a estabilidade política e o respeito à cidadania. Lutou contra a escravidão. Com ele, se iniciou todo esse processo de abolição da escravatura, que culminou, como sabemos, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Foi dele a frase: a emancipação dos escravos, consequência necessária da abolição do tráfico, não é senão uma questão de forma e oportunidade. Quando as circunstâncias penosas em que se encontra o país o permitirem, o governo brasileiro considerará objeto de primeira importância a realização daquilo que o espírito do cristianismo há muito reclama do mundo civilizado. Na educação, Dom Pedro II nutria um profundo interesse, especialmente na educação pública. Na última fala do trono, no dia 3 de maio de 89, retomou questão sob viés institucional, propondo a criação do Sistema Nacional de Instrução. Como sabemos, além da educação, era apaixonado pelas artes e ciências. Foi dele a frase: nasci para consagrar-me às letras e às ciências. Comentou em seu diário pessoal em 1862. Ele encontrou nos livros um refúgio para a sua posição, sua habilidade para lembrar trechos que havia lido passado era notável. Mas os interesses de Dom Pedro II eram diversos e incluíam ainda antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e tecnologia. Sua paixão por linguística o levou a estudar novas línguas. Era um profundo poliglota, conhecia, salvo engano, 7 idiomas, dentre eles latim, francês, alemão, inglês, italiano, sânscrito, chinês, grego, árabe e hebraico. A erudição de Dom Pedro II, que é uma grande referência a todos nós, chegou a impressionar grandes sábios da época. Victor Hugo, por exemplo, chegou a dizer: Senhor, és um grande cidadão, és o neto de Marco Aurélio, do imperador filósofo Marco Aurélio da antiga Roma. Membro da Royal Society da Academia de Ciências da Rússia, das Reais Academias de Ciências e Artes da Bélgica e da Sociedade Geográfica Americana. E em 75 foi eleito membro da Académie des Sciences francesa. Honraria que apenas outro chefe de Estado obteve, que foi Napoleão Bonaparte. Apenas Dom Pedro II e Napoleão Bonaparte. Enfim, Dom Pedro II foi um grande imperador e é tido como uma referência, com um chefe de Estado que até hoje tento idealizar a todos nós.
Como referência, Dom Pedro II utilizou o conhecimento que havia acumulado para benefício do Brasil. Considerava que a educação tinha uma importância nacional. Dizia ele: se eu não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Seu reino teve a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro para promover pesquisas e preservação nas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. A Imperial Academia de Música e Ópera e o Colégio Pedro II também foram fundados. A Imperial Escola de Belas Artes, estabelecida por seu pai, recebeu maior apoio e fortalecimento. E, além disso, Dom Pedro II providenciou bolsas de estudos para brasileiros frequentarem universidades, escolas de arte e conservatórios musicais na Europa. O que queria Dom Pedro II? Queria ele ver uma nação prosperar. E, para isso, fundamental se mostrava o investimento e todo o incentivo necessário à educação. Dom Pedro foi deposto, como sabemos, num golpe de 1889 e teve de deixar o Brasil em apenas 24 horas. Contam os historiadores que o golpe, na verdade, de 1889, foi uma ação política de poucos. Dom Pedro II, ainda naquela época, era adorado, era amado pela sociedade, pelo povo. Infelizmente, naquela ocasião, ele se encontrava já adoecido e não teve, talvez, a força que precisava para se manter como imperador. Mas que foi uma ação política de poucos, isso é fato, e é por esse motivo, inclusive, que alguns republicanos, na época, talvez tenham, inclusive, se arrependido. Eu digo, fazendo aqui alusão às palavras citadas pelo deputado André Amaral, lendo o trecho de Rui Barbosa, e que eu gostaria de, inclusive, reiterar aqui, ler novamente, pela sua relevância e respeito que esse notável jurista, Rui Barbosa, tinha por Dom Pedro II. A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esta foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, ela vigiante, de cuja severidade todos se temiam, e que, acesa no alto, guardava a redondeza como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Pois bem, esperamos que Dom Pedro II seja ainda mais relembrado em nossa história. Poucas sabem também dessa história que me foi passada por meu pai, pelos meus avós, mas quando Dom Pedro foi exilado, ele saiu do país sem dinheiro, mas carregou consigo um baú que muitos achavam que lá dentro haveria o quê? Ouro, haveria riquezas, dinheiro. Chegando ao exílio, abrindo o baú, com a ajuda de seus colegas, todos ficaram surpreendidos. E o que viram dentro do baú? Era a terra do país que ele amava. Por esse motivo, esperamos que os ideais de Dom Pedro II ainda possam influenciar muito os nossos líderes. Que o país tenha uma referência digna de seu amor, que, como dizia ele, o amor deve seguir em graus de preferência segundo o qual? Deus, humanidade, pátria, família, indivíduo. Muito obrigado, deputado André Amaral, muito obrigado a todos aqui presentes. É uma honraria muito importante e espero que a história de Dom Pedro II seja cada vez mais propagada em nosso país pela boa história. Muito obrigado.